Mateus 25, verso 1 ao 13, está escrito assim: Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes: Dai-me do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja o caso que nos falte a nós e a vós? Ide antes aos que vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Senhor, essa tua palavra foi lida. Vamos meditar na mesma nesta noite. Continua falando nossos corações, para que nós possamos ser edificados em nome de Jesus. Amém. Deus sentar. Irmãos, essa parábola de Mateus capítulo 25, ela na verdade surge, uma parábola, ela é uma historinha que é contada. O que é uma parábola, pastor? Uma parábola é uma historinha que é contada, tá? Para expressar uma verdade, uma lição, ou ensinar algo para quem está ouvindo. Então, ela é uma história que nem sempre ela é verdadeira, às vezes é uma história fictícia, às vezes é uma história que aconteceu, mas é uma historinha que é contada para te ensinar alguma coisa no final. E geralmente a parábola, ela surge a partir de uma pergunta. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, Mateus capítulo 24. Versículo 1 a 1, 2 e 3. Mateus 24, 1, 2 e 3. Achou isso, Samuel? Pode ler no microfone então, por favor. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus 10 discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Obrigado. São 3 perguntas que os discípulos fazem para Jesus, depois que Jesus profetiza a destruição do templo. 3 perguntas. Primeira pergunta: dize-nos quando serão essas coisas. O que essas coisas são? A destruição do templo. Segunda pergunta: que sinal haverá da tua vinda? Terceira pergunta: que sinal haverá do fim do mundo? São 3 perguntas. Quando vai ser a destruição do templo? Quando vai ser a tua vinda? Quando vai ser o fim do mundo? 3 perguntas. Então Jesus começa a explicar aqui em Mateus 24, quando serão essas coisas, ou seja, quando vai ser a destruição do templo, quando vai ser a sua vinda e o fim do mundo. Os discípulos querem saber a todo momento
quando os eventos do fim irão acontecer. Por exemplo, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, por favor. Versículo de número 6. Quem achar, fique de pé, que o microfone vai até você para você ler. Para nós. Só ficar de pé que ele vai até você. Quem vai ler? Uma irmã pode ler? Atos 1:6. Fique de pé aí, por favor. O microfone vai aí para você. Lê para nós. 1:6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Verso 7. E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Obrigado. Veja bem, irmãos. Jesus ressuscita, a primeira pergunta que os discípulos querem que seja respondida é: que tempo que o Senhor vai restaurar Israel? Quer dizer, quando é que vai acontecer o seu reino físico na terra? Quando é que vai acontecer? Os discípulos estão sempre fazendo perguntas para Jesus acerca dos tempos. Querem saber a respeito da vinda do Senhor Jesus. Nós temos na história algumas pessoas que previram o dia da vinda do Senhor Jesus. Na história isso está posto. Por exemplo, Emanuel Swedenborg profetizou o juízo final e a vinda do Senhor Jesus para 1757. Está esperando até agora. Depois dele, George Heck previu que Jesus iria vir reinar na Terra em 15 de setembro de 1829. Mas o mais famoso de todas as previsões, foi o William Miller, que calculou que Jesus retornaria em 22 de outubro de 1844. William Miller deu origem a duas seitas muito conhecidas, chamadas Testemunho de Jeová e Adventismo do Sétimo Dia. Ele fundou uma coisa chamada Millerismo. Ele era da Igreja Batista, ele era um batista, e começou a estudar a palavra, e ele disse que recebeu uma revelação que Jesus iria voltar em 22 de outubro de 1844. As pessoas subiram nas montanhas, se vestiram de branco, ficaram lá esperando, e Jesus não voltou. Depois dele, Charles Taze Russell, que fundou também o Russellismo, que é um dos pais dos Testemunhos de Jeová. Os Testemunhos de Jeová disse que Jesus iria voltar em 1874. Então, os Testemunhos de Jeová e os Adventistas, isso ficou conhecido como um grande desapontamento, que Jesus não voltou. Eles já previram que Jesus ia voltar algumas vezes. Algumas vezes. Só que, irmãos, ninguém pode saber o dia e nem a hora que Jesus vai voltar. Primeiro por quê? Porque quando você morre, naquele dia é como se Jesus tivesse voltado para você. De certa forma. Por quê? Está ótimo, Samuel, está ótimo. Por quê? Porque naquele dia que você morreu, a partir dali você não tem como mais pedir perdão de pecado nenhum nem se arrepender. Acabou. A homem está ordenado a morrer uma vez só e depois da morte segue-se o juízo. Acabou. Então você não tem como mais voltar atrás e pedir perdão a alguém, pedir perdão a Jesus, se consertar, arrumar sua vida. Morreu, acabou. E quem é aqui que sabe a hora que vai morrer? Quem é que sabe a hora que vai morrer? A gente
pode estar aqui no culto, sair aqui da porta fora, cair de madrugada na calçada e morrer. Só Deus ele sabe. Ou como também podemos daqui a 20 anos acontecer isso. Ninguém sabe o dia que vai morrer. Muito menos também não sabemos que dia Jesus vai voltar. Nós sabemos o seguinte, ele vai voltar. Aleluia. Se você acreditar ou não, ele vai voltar. Aleluia. Se você estiver preparado ou não, ele vai voltar. Aleluia. Se você estiver cheio do Espírito ou vazio do Espírito, ele vai voltar. Se você estiver esperando ou não, ele vai voltar. Mas ele vai voltar. E isso é uma certeza. Uma certeza. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Aleluia. Certeza. Porque no mesmo Atos capítulo 1, no mesmo Atos capítulo 1 que foi lido, no versículo de número 9 em diante, diz assim, ó, e quando dizia isso, vendo eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. Estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram, varões de Galileus, esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Jesus estava falando com eles e foi subindo. Uma nuvem o ocultou, eles não viram mais Jesus. Aí apareceram 2 varões vestidos de branco, 2 anjos. Disseram para os discípulos, varões galileus, o que vocês estão olhando para cima? O mesmo Jesus que vocês viram subir, já foi recebido no céu. E tem mais. Da mesma maneira que ele subiu, ele vai voltar para buscar a sua igreja. E vocês vão ver ele voltando nas nuvens. Hoje tu és fiel, Senhor. Aleluia. Ele vai voltar, irmãos. Vocês sabiam que vocês estão acompanhando o noticiário aí? Eu bem pouco assisto jornal. Eu vejo algumas notícias na internet de alguns sites, porque o jornal hoje está muito tendencioso, politicamente falando. Mas eu vi essa semana, e eu confirmei, isso não é fake news não, é verdade. O presidente dos Estados Unidos, o Trump, ele assinou uma ordem secreta para o exército americano, dizendo o seguinte: o exército americano tem autorização para entrar em qualquer lugar do mundo. Vocês viram isso? Viram não? Tem autorização do presidente para entrar em qualquer lugar do mundo para combater o narcotráfico. Ele disse que o narcotráfico, o tráfico de drogas, está muito... Está por aí, está espalhado, está mesmo. Então o que ele disse? O exército americano tem autoridade para entrar em qualquer país para combater o narcotráfico. O que isso significa na prática? Que o exército americano pode entrar em qualquer nação sem ter uma justificativa. Ele vai dizer, estou entrando aqui para combater o tráfico de drogas. E pronto, vai entrar e vai entrar mesmo. Inclusive no Brasil. Qualquer lugar do mundo. Aí o que foi proposto no Conselho da ONU, das Nações Unidas? Vamos criar então um exército mundial. Vocês estão vendo que as moedas do mundo, o que está circulando aí, as moedas, estão trabalhando para uma unificação mundial das moedas, fazer um grande reset econômico no mundo. Isso está sendo estudado entre os economistas. Por que isso vai acontecer? Porque está escrito na palavra de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro do Apocalipse. Aleluia. Vocês querem um estudo aqui sobre o Apocalipse? Amém. Sim ou não? Sim. Então eu vou dar um estudo aqui sobre o Apocalipse. Glória a Deus. Glória. Jesus não voltar até lá, eu vou dar um estudo aqui.
Se voltar, se vocês quiserem vir para a igreja, pode ficar à vontade. Eu vou estar bem longe. Apocalipse, capítulo 13. Escute só isso aqui que está escrito. Versículo de número 15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, tira um pouquinho o ganho, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número de seu nome. Então preste bem atenção. A palavra sinal no grego é a palavra charagma. A palavra charagma significa marca visível. Então a marca da besta não é nada que vai ficar debaixo da pele, não. Ela é visível. A pessoa vai ver na mão direita ou na testa daqueles que receberam essa marca, e as pessoas que receberam essa marca não vão comprar e nem vender. E vão ter que adorar a besta, que vai ter uma imagem, olha só, uma imagem que fala e que interage. Deixa eu perguntar a vocês aqui. Vocês acham mesmo que João, 2000 anos atrás, sabia que imagem ia falar? João, imagem, irmão, imagem, figurinha, uma figura. É que não tem aqui uma figura para mostrar para vocês. Uma figura, uma imagem. Vocês acham mesmo que João ia ter noção que existia um tempo em que imagem ia falar? Mas hoje as imagens falam. Hoje você vai na inteligência artificial, você cria uma imagem, você diz assim, manda ela interagir comigo, ela começa a falar com você. Imagem fala. Mas na época de João não falava. Mas ele já sabia que pelo Espírito de Deus, que a imagem da besta iria falar. Isso já está se cumprindo, irmão, nos nossos dias. O cenário mundial está totalmente preparado para esse momento. De uma moeda única, de uma religião única, de um único exército, de um único senhor, de um comandante humano. Isso significa o quê? Significa que está bem perto da igreja ser arrebatada e não está mais aqui para ver todas essas coisas. Significa que está bem perto do Senhor Jesus voltar para buscar a sua igreja. Então a minha palavra para você essa noite é a seguinte: você está preparado ou não? Jesus vai voltar, então arruma a tua casa, porque está chegando a hora da gente se encontrar com o Senhor. Arruma a sua casa, arruma a sua vida. Está chegando a hora. E a parábola das 10 virgens nada mais é do que isso. Preste bem atenção nisso aqui. Ninguém se casa com 10 esposas ao mesmo tempo. Ninguém se casa com 10 esposas ao mesmo tempo. Então as 10 virgens não são 10 noivas, como as pessoas às vezes pregam erroneamente. As 10 virgens não são 10 noivas. Elas são 10 damas de honra. Porque o casamento nessa época, ele era diferente do casamento de hoje. Mas deixa eu explicar uma coisa para os irmãos. A parábola, ela quer ensinar não acerca da quantidade de gente que vai para o céu. Ela não quer ensinar sobre o dia do arrebatamento. Ela quer ensinar o seguinte: esteja preparado. É verdade. Aleluia. Então ela pega 10, é a figura de 10 virgens. A figura de 10 mulheres
que estavam ali esperando o dia do casamento. E o casamento judaico era feito da seguinte maneira: primeiro, era feito um compromisso, um acordo, aonde se prometia a mão da noiva em casamento ao noivo. Esse compromisso já era parte do casamento. Por exemplo, volta lá em Mateus capítulo 1, versículo 18. E 19. Mateus 1, 18 e 19. Quem puder, fique de pé e leia. Pode ler, Samuel. Pode ler você mesmo. Mateus 1, 18 e 19. Pode ler o microfone. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José. Peraí. Estando Maria, sua mãe, o quê? Desposada com José. Desposada com José. O que é desposada? Significa que ela tinha feito o compromisso. Continua. Antes de se juntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. 19. Então José, seu marido, como era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Então o que aconteceu? José era um homem justo, não queria que Maria fosse envergonhada, porque uma mulher que estava comprometida em se casar com alguém, se ela fosse achada grávida, significava que ela adulterou. Porque o casamento começava no compromisso, ou seja, no namoro. E se ela traísse ele no namoro, já seria considerado adultério pela lei judaica. Então o que o José fez? Por que a Bíblia diz que ele tentou deixar Maria secretamente? Isso é interessante. Porque ele não queria que Maria fosse apedrejada. Porque se Maria fosse achada grávida e José disse: essa criança não é minha não, ela poderia então ser apedrejada por adultério. Então ele secretamente tentou deixá-la. Por quê? Ele estava pensando o seguinte: bom, eu vou fingir que eu engravidei a moça e que deixei ela ser mãe solteira. Dessa maneira, ela não seria apedrejada. Quer dizer, José era um homem tão justo que, entre parênteses, assim, se nós formos botar na ponta do lápis, vocês estão entendendo o raciocínio? É como se ele fosse corno nos dias atuais, vamos dizer assim, né? Mas ele assumiu a criança para a menina não ser apedrejada. Você é um homem justo, é um homem de caráter. Aí o anjo apareceu para ele de madrugada e disse assim: não, você, José, você não foi chifrado, você não é corno, não. Essa criança que está em Maria, ela é do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Então veja só como é que funcionam as coisas. O casamento já começava um compromisso. Depois do compromisso era feito o noivado. Aí o noivado era o seguinte: a noiva ficava na casa dela, preparando o enxoval, e o noivo ia para a casa do pai para preparar o local, porque no local, na casa do pai, era feito o casamento. Ele tinha que preparar o local e construir a sua casa. Aí você entende porque Jesus disse o que disse em João capítulo 14. Abra sua Bíblia, João capítulo 14. Eu vou ler aqui para ganhar tempo, mas acompanhe na sua Bíblia. João 14, do 1 em diante. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for preparar lugar, virei outra vez e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais
vós também. Glória. Aleluia. Aleluia. Jesus é o noivo. E nós somos a noiva. Nós estamos na casa, na nossa casa, na casa da mamãe, aqui na terra. E ele está onde? Ele foi para a casa do pai. Fazer o quê? Preparar o lugar. E ele está dizendo assim, na casa do meu pai há muitas moradas. Tem lugar para você na casa do pai. E eu estou indo preparar lugar. Mas eu vou voltar para buscar vocês. E vou levar para esse lugar. Ou seja, eu vou voltar para buscar vocês, para levar para a casa do pai, para fazer a festa de casamento. Para que aonde eu esteja, vocês estejam também. Porque depois que o noivo busca a noiva, nunca mais ele se separa dela. Ele fica junto dela e a partir daí ele se casa na casa do pai. É isso que nós estamos esperando. O dia que o noivo vai vir para nos buscar e nos levar para a casa do pai dele para fazer a festa de casamento. E nós nunca mais estaremos longe dele e para sempre estaremos com ele. É isso que nós estamos esperando. Nesse meio tempo, aonde o noivo está na casa do pai e a noiva está em casa fazendo enxoval, eu já expliquei isso aqui, mas vale a pena explicar novamente. Bem interessante. O noivo escolhe um amigo. Ele escolhe um amigo. Esse amigo do noivo, ele vai visitar a noiva para poder saber se o compromisso ainda está de pé. Toda vez que um amigo do noivo vai visitar a noiva, ele leva um presente. O Diácono Moisés agora é o amigo do noivo. Eu sou o noivo e minha noiva está ali. O tempo que o noivo está na casa do pai, esperando o momento do casamento, ele não vai ver a noiva. Assim como nós estamos aqui, Jesus está lá e nós não conseguimos vê-lo fisicamente. Então o que é que ele faz? Você, meu amigo, vai lá e visita a minha noiva, entrega esse presente e diz para ela que o compromisso está de pé. Da mesma forma, vê como ela vai te receber. Porque da forma como ela te receber, vai dizer se o compromisso está de pé ou não. Então o amigo do noivo ia lá e visitava a noiva e levava um presente. Por sua vez, ele perguntava para a noiva: o compromisso está de pé? E como é que a noiva dizia que o compromisso estava de pé? Ela fazia um banquete. Aí o amigo do noivo volta para cá. Ela te recebeu bem lá? Comi muito. O compromisso está de pé? Está de pé. Muito bem, obrigado. Aí eu vou explicar a vocês o que isso significa espiritualmente falando. Espiritualmente falando, o amigo do noivo é o Espírito Santo. E de vez em quando, irmãos, de vez em quando, o noivo manda um amigo dar uma voltinha por aqui e saber se o compromisso ainda está de pé. Aleluia. E ele envia um presente. O que é esse presente? São os dons do Espírito, é o fruto do Espírito, é a presença dele, é a glória dele, é a manifestação da presença dele. E de nossa parte, como é que nós dizemos para ele que o compromisso está de pé? Uma vez por mês, a gente se reúne aqui e faz um banquete chamado Santa Ceia. Aonde o amigo Espírito Santo é o convidado de honra. Aí a gente participa da Santa Ceia para dizer para o noivo: olha, de nossa parte o compromisso ainda está de pé. Eu estou esperando o Senhor voltar para me buscar. De nossa parte está de pé. Aí quando você participa da ceia, estou sentindo a presença do amigo do noivo aqui esta noite. Quando você participa da ceia, você está participando do banquete. Você está dizendo para o noivo assim: olha, da minha parte, o compromisso está de pé. Pode voltar, que eu estou te esperando para o casamento.
Eita, o amigo do noivo está perguntando para você, e aí, o compromisso está de pé? Você ainda está esperando ele voltar ou você já desistiu? Você já desanimou por causa da tribulação, por causa da angústia, por causa do problema, porque está demorando, você já desistiu? Ou você ainda está comprometido com o noivo, esperando o dia da sua volta? Aleluia! Como é que é? O terceiro é o casamento, é o dia do casamento. E a parábola de Mateus 25 nada mais é do que o dia do casamento. Aí você tem 10 virgens. Na parábola, as 10 dormiram. As 10 dormiram. Porque o noivo veio numa hora que não era típica do noivo vir. Ou seja, o que isso significa? Significa que ele veio no momento em que ninguém esperava. Ele veio numa hora que ninguém estava esperando. Meia-noite. Você já viu festa de casamento começar meia-noite? Já viu festa de casamento começar meia-noite? Irmão, às vezes a gente vai no casamento e atrasa um pouco. Às vezes o casamento está marcado para 6 horas, começa 9. Já é um atraso, né? Eu já fui no casamento, está marcado para 6, começou 9. Atraso em casamento é normal. Agora, meia-noite? Meia-noite? Meia-noite não dá, não. Meia-noite? Meia-noite os convidados já estão com fome. Meia-noite, quem tinha que ir embora já foi. Já tinha ido embora. Aí tinha um porém, as damas de honra, elas tinham um ritual de pegar a sua lamparina, a sua lâmpada, porque antigamente não tinha luz elétrica, era lamparina. E o combustível da lamparina era azeite. Então elas tinham que pegar a lamparina acesa e ir caminhando junto com o noivo e levar ele até o lugar da festa. Porque estava indo buscar a noiva. Então elas iam junto buscar a noiva e voltavam para o lugar da festa. Só que tem um porém. A lamparina ela tinha uma quantidade de azeite X que você podia levar dentro daquela lamparina. Se acabasse, você tinha que ter uma reserva. Porque acabou a lamparina, ficou escuro, não tem mais reserva. Você não pode ver mais o caminho. Então, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o esposo demorou a chegar, as virgens dormiram, as damas de honra dormiram, não são noivos, são as damas de honra, dormiram, o azeite continuou gastando ali, o combustível foi queimando. O esposo demorou a chegar, deu meia-noite, aí ouviu-se um clamor: está vindo aí, o esposo está vindo aí. Aí elas acordaram do sono. 5 delas são chamadas de imprudentes ou loucas. Por quê? Porque tinham azeite só para aquele momento, mas não tinha reserva. O que aconteceu? Elas não calcularam que poderia atrasar muito a cerimônia. Então elas compraram azeite só para aquele momento. Aí o que aconteceu? Quando elas viram que tinha 5 que eram prudentes, que tinham reserva, elas disseram assim: dá um pouquinho do azeite de vocês aí. Empresta um pouco do azeite. Por quê? Porque o nosso acabou. E essa palavra é muito importante para nós aqui essa noite. Irmãos, eu quero que vocês meditem bem o que eu vou falar agora. Se você pegar isso aqui, você pegou a mensagem toda. Jesus está voltando, já tem 2000 anos. Tem muitos crentes que não têm reserva. Que a sua lâmpada já se apagou. Por quê? Porque estão dormindo? Não.
Porque não tem reserva. Porque todas dormiram. Mas teve algumas que, apesar de dormir, tinha reserva. E outras não. O combustível acabou. E deixa eu dizer uma coisa para você, muito importante. Azeite não se pega emprestado. Você tem que ir na fonte comprar. Aleluia. Aleluia. Como é que está o seu combustível? Você já está na reserva? Você está gastando a reserva? Ou já acabou a reserva? Como é que você está para a vinda do Senhor? Você está preparado? Você está na reserva? Ou já acabou a sua reserva? Mas eu tenho uma notícia para você. Não sei em que estado está a sua lâmpada. Eu sei o seguinte: aqui hoje ainda dá tempo de você abastecer a sua lamparina de azeite. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Só que é o seguinte: não tem como eu te emprestar o que eu tenho. Porque comunhão com Deus, vida com Deus, oração, jejum, sacrifício, vida no altar, eu não tenho como te emprestar. Eu até queria, mas se eu emprestar, vai faltar para mim e vai faltar para você. Então cada um que enche a sua lamparina de azeite aqui esta noite, porque Jesus está voltando. Ou você se desperta e começa a reservar azeite, ou a sua lamparina vai ficar apagada. E se ficar apagada, não tem como pedir emprestado. Você vai ficar do lado de fora. As 5 loucas bateram na porta, porque elas foram lá arrumar o azeite. Não sei como, mas arrumaram azeite. Bateram na porta. Oh, abre a porta aí, a gente quer entrar na festa. O noivo disse assim: eu não conheço vocês não. Em verdade vos digo que não vos conheço. Por quê? Porque você não estava presente na hora que eu cheguei. Aleluia. Não tem segunda chamada, irmão, no arrebatamento. Tem segunda chamada não. Essa conversa aí de que depois, quem não for pro amor vai pela dor. Isso é mentira, não tem segunda chamada não. Ou você sobe com a igreja, ou você fica na grande tribulação. Não tem segunda chamada não, Senhor. A grande tribulação é para os judeus. O tempo dos gentios é agora. Nosso tempo é agora. Tem segunda chamada não, irmão. Aí ele diz assim: se você não for na primeira, fica para a segunda. Não tem segunda não. Você garante logo o seu passaporte na primeira. É verdade. Porque só vai ter uma mesmo. Está me entendendo? Essa conversa de segunda chamada é coisa do diabo para enganar crente bobo que não conhece de Bíblia. Mas não tem segunda chamada. É só uma. Ou vai ou fica. E se ficar, não adianta bater na porta. Tem gente brincando com azeite. Tem gente brincando com a reserva. Tem gente brincando de ser crente. É lá e cá e lá. Não decide o que quer para a sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ou você se abastece ou você vai ficar, porque a coisa é séria. Mas quem tem azeite na lamparina de reserva, quem tem azeite de reserva na sua lamparina? O que é o azeite, pastor? O azeite é o símbolo do Espírito Santo. O crente cheio do Espírito Santo não é aquele que pula, rodopeia e fala língua estranha, não. É caráter espiritual. É fruto do Espírito. Porque pular o diabo pula, língua estranha o diabo também fala, e profetizar o diabo também profetiza. Mas caráter só tem quem nasceu de novo do Espírito Santo de Deus. Só anda na verdade quem nasceu de novo. Só não engana os outros quem nasceu de novo. Só vive uma vida santa quem nasceu de novo. Essa graça barata que está por aí, passando a mão em tudo quanto é
pecado, perdoando tudo quanto é coisa que depois vai para o céu, isso é doutrina de demônio. A graça de Deus, ela te limpa, ela tira o pecado da tua vida, ela te santifica e ela deixa a sua lamparina cheia de azeite. Tem alguém aqui nesta noite que quer encher a sua lamparina? Levante a sua mão para o céu e seja renovado em línguas estranhas, e seja renovado em ânimo, e seja renovado em força, e seja renovado no propósito. Jesus está voltando e está na hora de nós manter a nossa lamparina cheia de azeite, porque a qualquer momento a trombeta vai tocar e eu e você temos que estar preparados para subir, porque isso vai acontecer lá do lado. Então começa a se preparar e dizer: Jesus, eu quero azeite, Jesus, eu quero azeite, Jesus, eu quero azeite, porque a Bíblia ainda está aberta e o Espírito Santo está dizendo: eu quero completar você, eu quero encher você, eu quero transformar você. Agora depende de quê? Depende de você. Só depende de você. Só depende de você. Não adianta botar a culpa no líder, botar a culpa no pastor, botar a culpa no irmão, dizer que a palavra te entristeceu. No final da conta, só vai subir se tiver azeite na lamparina. Só depende de você. Só depende de você. Eu não posso te salvar, também não posso te condenar. O irmão que está do seu lado não pode te salvar, também não pode te condenar. Só depende de você. Nem conversa fiada com desculpa não. Só depende de você. A sua vida espiritual depende de você. Tomar uma posição com Deus e encher com a lamparina, porque Jesus está voltando. Jesus termina a parábola assim: vigiai, pois, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Que a sacandarabachura. Eu estou sentindo a presença do amigo do noivo. Vigiai, pois, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Naquele dia você não vai poder dizer assim: Jesus, eu não sabia. Porque você está aqui escutando a palavra. Jesus, eu não sabia. Porque a igreja está aberta terça, quinta e domingo. Jesus, eu não sabia. Não, aqui se prega a verdade. Aleluia! Você não vai poder dizer que você não sabia, que você foi desavisado. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui, está dando essa palavra. Tem uma virtude de Deus aqui para animar o teu coração nessa noite, para encher tua lamparina de azeite. Todo desânimo, toda tristeza, toda vontade de parar, eu repreendo a tua vida em nome de Jesus nessa noite. Receba a força, receba azeite na tua lamparina. Coloca a mão no ombro do teu irmão aí nesta noite, ministra sobre ele aí. Receba azeite na tua lamparina aí. Receba azeite na tua lamparina aí. O Espírito de Deus está ministrando aqui no teu coração. Recebe azeite na tua lamparina aí. Recebe azeite na tua lamparina aí. Desânimo sai. Em nome de Jesus, tristeza sai. Em nome de Jesus, tem azeite descendo na tua lamparina aqui essa noite. Completa ela. Enche ela. Aleluia. Tem azeite na tua lamparina descendo aqui essa noite. Deus da glória. Aleluia. Deus maravilhoso. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora que o Filho do Homem há de vir.